Oi, Igor, tudo bom com você? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Tudo certo, Igor. Bom, conta pra gente. A Rede Nossa São Paulo está iniciando um estudo, está fazendo um estudo, vai liberar inclusive agora o resultado no final de maio, né? Sobre essas relações entre questões climáticas e a desigualdade socioeconômica que a gente tem aqui no nosso país. Queria que você desse detalhes pra gente sobre esse tema. Então, esse projeto é uma relação entre a atuação em nível municipal, né, em relação no combate às desigualdades, com a questão climática. Então, dialoga com esse tema da água que o Silvio mencionou, dialoga com outras questões relacionadas às mudanças climáticas, como o desmatamento, por exemplo, né, as emissões de carbono. Então, o que a gente fez, né, dentro do Instituto Cidades Sustentáveis, que é a organização que realiza a Rede Nossa São Paulo, a gente está fazendo um estudo em cidades da Amazônia, né, 5 cidades inicialmente, cidades de São Félix do Xingu, Pacajá, no Pará, Altamira também no Pará, Colniza no Mato Grosso e Porto Velho em Rondônia. Então, nessas 5 cidades, que são algumas das cidades que mais emitem gases de efeito estufa, né, por diferentes motivos, seja pecuária, seja desmatamento, entre outras formas de emissão de gases de efeito estufa, a ideia é entender essa relação entre as grandes desigualdades dentro de um município, como que como se estabelece essa relação? Municípios que são daqueles dos maiores emissores do Brasil também são municípios extremamente desiguais e com acesso muito limitado à infraestrutura básica, como, por exemplo, a água, o esgoto, a moradia, entre outras situações de vulnerabilidade socioambiental. Então, a ideia é mostrar que políticas municipais também podem fazer diferença nesse combate às mudanças climáticas. Né? A gente está vivendo um contexto, como também você vinha falando aí, né, de negacionismo federal. A gente não tem uma política ambiental em nível federal, né? Não implementa a política brasileira de combate às mudanças climáticas. A gente sabe que tem um governo federal que nega até os efeitos das mudanças climáticas. Então, a ideia é mostrar que ações em nível local, né, assim como a gente atua aqui em São Paulo, junto à prefeitura, junto à Câmara Municipal, pela Rede Nossa São Paulo, o Instituto Cidades Sustentáveis tem essa atuação em outros municípios do Brasil. A gente tem um programa que chama Programa Cidades Sustentáveis e a gente tem um índice, né? Um dos elementos a partir dos quais a gente vai analisar esses 5 municípios são indicadores oficiais, né? Desses temas que eu falei, de acesso à água, acesso ao esgoto, moradia, etc. Mas também dados, por exemplo, sobre as fontes de emissão de gases do efeito estufa dessas cidades. Então, a partir desse índice, a partir desse monitoramento que a gente propõe para esses municípios, o que a gente gostaria é de que esses gestores municipais entendessem indicadores, né, como ferramentas de gestão também, e se comprometessem com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é aquela agenda global das Nações Unidas, mas que só faz sentido se ela for colocada em prática no nível local. Né? Então, é exatamente a tradução de uma agenda global de mudanças climáticas, de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para o nível local. Como que a gente faz isso na prática, né? Como que municípios podem ser agentes de transformação num cenário em que a gente tem um governo federal negacionista e que vai contra, né, o conhecimento científico, ao dizer que, ao negar aí os efeitos das mudanças climáticas gerados pelo homem também, né? Então, tem essa preocupação em mostrar como que municípios podem ser protagonistas também dessa mudança. Eu tenho essa dúvida, como que a gente fala em ações municipais, né, ações locais, como tudo isso se relaciona, por exemplo, ao que está acontecendo na Amazônia? Porque tem essa questão, né, desmatamento da Amazônia, mesmo o fogo, a gente estava vendo agora algumas imagens ali de queimadas, como ações municipais podem se relacionar, inclusive, ao que acontece lá na Amazônia? Olha, Altamira é, salvo engano, o maior município em extensão territorial do país. Né? Altamira tem um Sim. tamanho que é quase um país europeu, talvez o tamanho da Bélgica, salvo engano. Então, tem um território gigante pelo qual o governo municipal é o responsável também. Né? Então, não Sim. adianta reclamar e falar que só falta ação ali do IBAMA, falta ação do ICMBio, enfim, chamar as autoridades federais, se você não consegue fazer uma gestão também do seu território municipal.
né? Claro que isso deve ser feito em associação com outras instituições, né? A própria polícia, por exemplo, a gente sabe que é uma instituição estadual, né? Mas também não é possível que o município se furte a essa tarefa de cuidar do seu território. Então, você fiscalizar se as fazendas ali daquele município estão praticando também queimadas ilegais, se você tem garimpeiros, por exemplo, atuando de maneira ilegal, entender também a gênese dos conflitos territoriais, é impossível se você não tiver uma perspectiva local. Né? Não adianta só esperar que o nível federal se manifeste, mas é importante também você entender esses conflitos numa escala menor. Então, por isso, a gente propôs, né, esse projeto, tem o apoio do Instituto Clima e Sociedade, para atuar no nível municipal em 5 municípios da Amazônia, sendo aqueles que mais emitem gases do efeito estufa. Perfeito. Em relação às grandes metrópoles, vocês têm essas iniciativas também para cá? E daí existem iniciativas que se relacionam, que dialogam com o que acontece na Amazônia também? Sim, a gente lançou ano passado, e esse ano a gente vai lançar uma segunda rodada do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, né, do Brasil. Então, se a gente tem atualmente 770 cidades, nesse ano a gente vai ter todas as 5.570 cidades brasileiras incluídas nesse índice. Então, isso é uma ferramenta super importante para apoiar nesse monitoramento das ações em relação ao desenvolvimento sustentável até o ano de 2030, pelo menos, né, que é quando se encerra esse ciclo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, daquela agenda global, etc. Então, esse índice, ele, mesmo nessa primeira rodada, ele já incluiu todas as capitais brasileiras, todas as regiões metropolitanas, e nesse ano a gente vai passar a incluir todos os municípios brasileiros. Então, a ideia é criar leituras, mostrar que esse índice pode ser um suporte, né, aos municípios, à gestão pública e à própria sociedade civil, para conhecer como vão o cumprimento dessas metas por parte de cada cidade. Então, qualquer pessoa pode acessar ali o site do índice para entender como está o seu município. Então, todas as capitais já estão lá, todos os municípios metropolitanos, e esse ano a gente vai contar com todos os municípios brasileiros. Perfeito. Igor, vai nos atualizando conforme forem surgindo os índices, enfim, os resultados do estudo, a gente vai tendo atualização aqui com a Rede Nossa São Paulo e o Igor Pantoja. Igor, um beijo para você, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Thalita. Boa tarde, até mais. Até.